Vamos lá começar a nossa aula aqui com a parte de compreensão e interpretação do texto. Concurso aí para professor do estado do Ceará. Tá bom? Qualquer dúvida vocês vão perguntando, vão tirando as dúvidas, tá certo? Que a gente vai sanando na medida do possível. Pessoal, primeiramente, eu já vou passar uma primeira dica para vocês, tá? Compreensão não é o mesmo que interpretação de textos. Vocês sabiam disso, né? O que é compreensão? Compreensão tem até um nome chamado de recorrência textual. Quando a gente compreende, a gente vai buscar uma informação que está lá no texto. A gente não vai precisar mais, Amanda, Evaldo, a gente fazer uma leitura muito aprofundada do texto. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, vamos falando no bate-papo, tá? E aí a grande pergunta é, como é que eu vou responder as questões do concurso de interpretação de texto? Primeiro, eu vou te dar um primeiro alerta. Só é bom a interpretação de textos quem pratica, ok? Segundo ponto é saber qual é a banca. A gente está com esse edital embasado na banca passada do edital que é a FUNESC, a UES, tá? A Universidade Estadual do Ceará, mas pode ser outra banca. Mas a gente já vai trabalhando com essa primeira parte. Hoje a nossa aula é compreensão e interpretação de textos. Então, é conhecer a banca. Se a banca for a FUNESC, show de bola. Se a banca for a Consulpan, show de bola. Então, dependendo da banca, a gente vai ajustando e entendendo como é que você vai trabalhar essa parte da interpretação textual. Combinado, pessoal? Beleza? Aí, ó, toda vez que você for interpretar, você vai passar por algumas etapas aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês, tá? Primeira coisa, você deve ler o título e ler a informação. Se eu contar para vocês que, às vezes, a resposta ela está no título e no final, vocês acreditam? Uma vez, perguntava qual era o gênero textual do texto. E aí ele tinha, nesse gênero textual, o conto. Tinha lá na fonte, contos e outras histórias. E ele perguntava qual era o gênero. Quem prestou atenção, quem foi perceptivo, acabou acertando, né? Acabou marcando o conto e acabou acertando a questão. Beleza? Então, é muito importante você ter essa noção que é muito bom você ler o título, a fonte. Não leia o texto logo. Nós vamos para onde, pessoal? A gente vai para o enunciado, cara. O enunciado é importante, faz uma visita nos itens, nas alternativas, está combinado? E a nossa primeira etapa, vou acompanhando o nosso material, o material da aprovação, para você ser efetivo do Estado do Ceará. Pense numa coisa boa. Ó, é a pré-compreensão, é aquela leitura prévia, entendeu? Você vai fazer aquela leitura prévia, você vai observar, né, o que é que o texto ele vai falar, certo? Essa é a primeira etapa. A segunda, você já vai começar a ver algumas informações, o que é que aquele texto ele está colocando, o que é que ele está observando. Então, a etapa chamada etapa da compreensão. Compreender é você fazer uma segunda leitura do texto, vendo o que é que o texto ele está colocando, vendo as observações. E, por último, é as entrelinhas, é a interpretação. Já na nossa terceira leitura do texto, a gente você vai observando o que é que o autor quis dizer naquele texto e o que é que ele vai colocando nas entrelinhas. Tá combinado, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou acompanhando o bate-papo, tá bom? Vocês vão falando aí no bate-papo. Eu acho que creio que já foi colocado no grupo, viu, Vanusa? Esse material, viu? Certo? Então, a gente tem essas etapas na interpretação. Muito comum, eu queria que vocês anotassem aí, tá? A gente vai ver gêneros textuais, mas eu já vou passar um spoiler para vocês. Cai muito, cara, nas provas, tá? Artigo de opinião. É muito cobrado nas provas artigo de opinião, certo? Ronieri, artigo de opinião, sim, é aquele texto em que um escritor, ele assina, né, dizendo que é ele, qual é a profissão dele. É o chamado artigo de opinião, beleza? Então, para vocês entenderem
direitinho essa parte. Dicas importantes, ler com o dicionário por perto. Pessoal, não adianta, não adianta. Você vai treinar a parte da interpretação, tem que ter um dicionário físico ou um dicionário baixado no seu celular para ir tirando as dúvidas. Você deve lembrar que qualquer banca ou quaisquer bancas que forem trabalhar com o concurso do Estado, vai trabalhar com significado de palavras. Sabia disso? Vai trabalhar e vai colocar, por exemplo, no contexto a palavra decantar significa o quê? No contexto a palavra marasmo significa o quê? No contexto a palavra apatia significa o quê? Vocês estão entendendo? Então, essas palavras aí você deve saber para poder para você ter um vocabulário bom, porque as bancas de concurso vão cobrar o significado das palavras. Não adianta, tá? Então, ler com o dicionário por perto, pode ser um dicionário físico ou pode ser um dicionário também online, tá bom? Combinado, pessoal? Alguma dúvida? Vou passando aqui. Cara, dica infalível, eu vou dar uma dica infalível, é a dica infalível da noite. Infalível para você acertar a maioria das questões de concurso sobre interpretação de texto. Fazer paráfrases. Ronieri, o que é paráfrase, pelo amor de Deus? É assim, a paráfrase é um resumo que você faz com as suas palavras. Isso é chamado de paráfrase. Ela pode ser chamada de paráfrase resumo, que é quando você resume sem se dar uma crítica, uma opinião. Pode ser também uma paráfrase resenha, essa que eu quero que vocês façam, tá? E pode ser uma paráfrase esquema, quando você vai colocar na numeração 1, 2, 3. A infalível, pode anotar, é a paráfrase resenha. Ronieri, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar na prática, meu irmão. Aqui a gente pensa na tua aprovação. Fox, olha aqui, ó. Você tem um texto. Esse texto, vamos supor que ele é dividido em 3 parágrafos, beleza? Cara, o que acontece normalmente com as pessoas? Tu tá lendo o primeiro parágrafo, tu lê o segundo parágrafo, quando tu chega no terceiro parágrafo, tu não sabe nem onde é que tu tá. Cara, onde é que eu tô? Ah, eu tô fazendo a prova do concurso. Você não lembra o que é que foi dito no primeiro parágrafo, certo? Oniera, me lembro, pois me ensina essa técnica, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer as paráfrases resenhas. O que é isso? Tu vai resumir cada parágrafo. E tu pode até colocar uma crítica. A resenha, tu pode colocar uma crítica que eu digo assim, ó. Esse parágrafo fala sobre isso. Aí no segundo, esse parágrafo fala sobre isso. No terceiro, esse parágrafo fala sobre isso. Cara, se tu ler o resumo que tu fez, e nesse resumo tu conseguiu entender direitinho esse resumo, você vai acertar. 99% das pessoas acertam utilizando essa técnica. Gostaram, pessoal? Técnica infalível para você trabalhar nas questões de qualquer banca, tá? Beleza? Pode passar? Olha a nossa amiga Bárbara Duarte participando aqui na nossa aula. Outra coisa, ler com papel. Cara, ler no papel é importante, tem uma pesquisa, tá? Um estudo feito, que quando a gente lê com um papel, com uma apostila, ou com um material impresso, ou algo do tipo, tá? Claro, isso varia de pessoa para pessoa. Ronieri, eu consigo ler no Kindle, consigo ler no PDF, sem problema algum. Eu sou muito de riscar. O que é que eu faço? O que é que eu fiz para passar no concurso do Estado? Eu sou concursado do Estado. Eu falo isso com muito orgulho, sabe por quê? Pense no trabalho que dá você passar no Estado. Não é fácil não, minha irmã. Mas também quando você passa, eu vou dizer, os desafios continuam, mas é muito bom você ter a sua estabilidade. Por isso que por isso que o meu desejo é que vocês passem também. Vocês acreditam? É o meu desejo. É dizer assim, a Amanda chegar, o Evaldo, os demais, né? Acho que o Jorge está aí, falar assim, Ronieri, vamos ser colegas de trabalho, tá? E aí, para passar, eu fazia muitos simulados. Eu criava meus simulados. Vocês têm um banco de questões magnífico, maravilhoso, o banco de questões Fox. Aí vocês faziam meu simulado e tem que ter o tempo, cara.
Preste atenção numa coisa, ó, faça simulado com menos tempo do que é para ser. Por exemplo, se a banca te der 6 horas para tu fazer a prova, só tem 4 horas, tá entendendo? Porque aí você vai condicionar o seu cérebro a trabalhar num tempo menor. Quando chegar no dia da prova, você vai estar mais confortável. E você tem que olhar quais são os assuntos que você tem mais dificuldade. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma triagem muito grande quando eu fui fazer o concurso do Estado, e eu descobri que eu tinha dificuldade muito grande em direito administrativo. Nunca tinha visto. Estudei uma vez, não consegui entender bem. Então, o que é que eu fiz? Peguei uma aula, na época não tinha esses cursinhos preparatórios, tá? Aqui você já tem todo o aparato. E eu contratei uma pessoa para me dar essa aula. E aí, eu consegui passar devido a essa aula, acredita? Por quê? Porque a gente tem que focar no ponto fraco da gente. O ponto forte já está forte, não já está dizendo. Quarto ponto do nosso material é você reservar um tempo do seu dia para ler devagar e ler, pessoal. Ler. A gente tem que ler, tá? Ó, tem uma banca aí que está fazendo o concurso do IFCE, que é a OCP. A OCP, ela trabalha 90% dos textos da atualidade. Aí tem pessoas que não leem mais, tem pessoas que não assistem a uma revista eletrônica que passa na televisão, exemplo Fantástico, Domingo Espetacular, enfim, o que você achar melhor. E você quer se dar bem numa interpretação, porque quando você sabe do tema, fica mais fácil. Se eu falar de nomofobia, o que é que vocês vão dizer para mim o que é? Se eu falar em nomofobia, o que é que vocês me dizem? O que é nomofobia? Já imaginou? Cai um texto falando sobre nomofobia e o texto ele é um texto de interpretação textual. Você está frito. Você não vai conseguir fazer um tema. A nomofobia é a dependência exacerbada do aparelho celular. O medo de não ficar com esse aparelho celular. Então, fobia é medo, né, Amanda? Exatamente. Então, essa dependência é chamada nomofobia. Mas a gente fala, olha, nomofobia é um nome muito feio. Por isso que é bom ler. Por isso que é bom ler. E aí os especialistas dizem que a gente deve ler devagar, com calma, tá? A gente tem que lembrar que texto, ele passa uma informação. O texto, ele passa uma informação. Eu sempre que eu vou fazer um simulado de concurso público, olha como é a visão que eu tenho. Ó. Se você pegar essa visão, você vai se dar bem. Eu digo, o que é que eu vou aprender hoje nessa prova? Porque eles têm textos magníficos, sabe disso? O que é que eu vou aprender nessa prova? Não vá com aquele olhar assim, ó. Será que eu vou saber interpretar esse texto? Não, pensa assim, ó. O que é que eu vou aprender nesse texto? O que é que esse texto ele vai me dizer? Que informação é que ele vai me repassar? Aí você passa a ler com paixão. E essa leitura com tranquilidade, com vontade de aprender, faz com que você passe a compreender e interpretar melhor os textos. Beleza? Tá bem explicado, pessoal? Eu estou explicando tudo dentro do slide, tá? E aí, uma das características que as bancas estão cobrando é se o texto ele é formal ou se ele é informal, se a linguagem ele está no nível padrão, no nível coloquial. E preste atenção, nenhuma banca ela quer que você condene uma linguagem do campo, um contexto histórico, um grupo social, uma forma de falar diferente, tá? A gente tem a norma padrão, que é o uso da gramática. A gente tem a norma coloquial, o nível coloquial, que é o popular informal. E aí as questões de concurso, elas colocam muito às vezes essa questão da informalidade, do coloquialismo. Não vá confundir, anote aí, ó, coloquialismo com regionalismo. São duas coisas distintas, tá? Onieri, qual a diferença? O coloquialismo é uma linguagem informal que eu posso usar em qualquer lugar do Brasil. Quer ver? Eu estou no Rio Grande do Sul. Se eu falar tá, eles vão entender? Vão. Eu estou no Rio de Janeiro. Se eu falar tá, eles vão entender? Sim. Eu estou no Ceará. Se eu falar tá, eles vão entender? Sim. Enfim. Se eu falar tá em qualquer lugar, eles vão entender. Coloquialismo. Regionalismo é uma palavra, uma expressão idiomática. Faz parte do inventário linguístico do português.
Se eu chego aqui e falo assim, ó, vou falar uma linguagem aqui de Sobral, né? Que eu digo assim, cara, fulano de tal é bila. Ó, bila, na nossa linguagem, significa uma pessoa avara, miserável, bila. Para outras localidades, é aquela bolinha de gude, né? Assim, aqui a gente chama já bolinha de gude. Então, para cada lugar, tem uma forma de falar. Então, tem regionalismos, tem expressões idiomáticas que são específicas do lugar. E aí, pessoal, nós temos isso daqui, ó, compreensão ou recorrência textual. A grande pergunta que vocês devem estar dizendo, Ronieri, cara, seja direto. Como é que eu sei que a questão é de compreensão e de interpretação? Não é isso que vocês estão perguntando? Pode falar. Vocês devem estar perguntando assim, o que é compreender, o que é interpretar? Como é que eu vou saber o que é compreender e interpretar? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o enunciado começar com, segundo o autor do texto, de acordo com o texto, você vai vibrar. Fox. Ronieri, o que é isso? Você tem uma questão de compreensão. A resposta, ela vai estar quase igual no texto. Ela vai estar amarrada ao texto. Só pode mudar, às vezes, uma palavra ou outra por meio de um sinônimo. Então, quando aparecer compreensão, você vai ter as palavras de acordo com o texto, segundo o autor do texto, e assim sucessivamente. Agora, vá anotando aí, vá anotando aí, vá anotando. Dicas maravilhosas, ó. Se cair a palavra inferir, pressupor, está subentendido, são questões de inferência. E as questões de inferência não estão presentes diretamente no texto. Você tem que fazer aquilo. O que é que eu tenho que fazer? Me desesperar? Não. Você é Alan Fox. Você tem que ler 3 vezes o texto com calma, fazer aquelas paráfrases que eu te falei, e você marcar o item correto e cair com o abraço. Entendido? Tudo é na tranquilidade. Você já perceberam que quem faz a prova, quem treina mais tranquilo, consegue notas mais altas do que quem estuda muito e fica nervoso na hora da prova? Você já perceberam? Isso dá uma raiva, não dá? Porque a tranquilidade é muito grande. Eu sou muito tranquilo quando eu vou fazer prova de concurso. Adoro, é como se eu estivesse em casa. E eu gosto de fazer a minha sequência. Eu vou pela a última questão, depois eu vou para a questão mais... Eu vou primeiro pelas mais fáceis, óbvio. Quando eu fiz esse último concurso do Estado, a específica era literatura. E aí, literatura, eu prefiro mais começar com a parte de gramática, a parte de compreensão. Eu sei que eu fui começando pelas questões mais fáceis. Depois eu fui para as medianas, eu fui fazendo ali um cálculo matemático, quais eram os itens que já tinham saído, e assim deu certo. A gente tem que fazer essa sequência aí, tá bom? Interpretar é mais interpretativo, o nome já está dizendo. A inferência, ó, para a gente entender o que é inferência ao pé da letra. Se eu olhar aqui fora e falar assim, estiver chovendo, digo, olha, está chovendo. É um juízo de fato. O que é um juízo de fato? Eu não preciso ter uma interpretação mais apurada. Agora, se eu olhar aqui, olhar pela janela e dizer, olha, turma, está nublado, estou sentindo aqui um vento aqui, eu acho que está chovendo. Isso aí é uma chamada inferência, é uma dedução, é um juízo de valor que eu estou fazendo, tá? A inferência é uma dedução que eu faço. Ambiguidade cai demais nas provas. A ambiguidade tem outro nome também, anote aí por gentileza. Como é que é chamada aí a ambiguidade? A ambiguidade é chamada de anfibologia. E o que é a anfibologia? É quando eu tenho 2 interpretações em relação à frase, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, o policial prendeu o ladrão em sua casa, eu não sei se o ladrão ele foi preso na casa do policial ou na casa da pessoa a quem eu estou me referindo. O nome disso é chamado de quê, pessoal? Ambiguidade. A ironia, o que é a ironia? É o sarcasmo, é o falar no sentido oposto, né? Tudo certo, como 2 e 2 são 5, então está tudo errado. Isso é a chamada ironia. A figurativização é o sentido figurado. É uma coisa que cai muito nas provas, tá? De concurso, principalmente esse do estado aí, você pode pegar um poema
Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês podem pegar um poema. Aí lá no poema, ele pode perguntar qual é o papel o que é que o eu lírico quis transmitir no poema. Vocês são bons em poemas? O que é que vocês me dizem aí? Vocês são bons em poemas ou não? Pode cair poema. E se cair poema, meu irmão, tem que saber resolver bem direitinho, trabalhar, viu? É a questão do eu lírico. Aí eu tenho a linguagem do eu lírico, é uma linguagem figurada, né? Ela é uma linguagem muito interpretativa. Eu tenho a polissemia. Quando é que eu tenho polissemia? Quando uma palavra ela apresenta mais de um sentido. Por exemplo, ó, uma vez eu vi uma questão, foi de vestibular, mas achei tão interessante. Era, era uma família toda numa rede, né? Tinha um pai, a mãe, três meninos lá pendurados na rede. Aí o pai dizia assim: rede social aqui em casa é outra coisa, né? Então ele falava que rede social, ou seja, existe a rede, que é a rede de balançar, e existe a rede da internet. A palavra rede, ela assumiu mais de um significado. Isso é chamado de polissemia, tá ok? Então tá aí o papel da compreensão, que é a chamada recorrência. Eu tenho a inferência, que é a parte da interpretação. Dicas para compreender bem, ao ler as alternativas, escolher as mais aceitáveis. Cuidado, porque se você pegar uma banca muito tradicional, ela pode pedir o incorreto, e aí a gente lê como correto, tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado também com as palavras que já te diz que aquele item está errado apenas, somente, certo? Quando aparecer esses itens apenas, somente, provavelmente esses itens, eles são errados, tá? Outra coisa, usar sempre o meio de eliminação entre as alternativas, procurar a melhor frase que resumirá a ideia central do texto ou parágrafo, ou excluir alternativas que são sinônimas. Cara, às vezes você tem uma opção A e você tem a opção B, que elas têm a mesma ideia. Bom, aí você já tem que eliminar, porque você não vai marcar as duas, né? Aí, como eu já falei, as questões de compreensão de acordo com o autor, no texto, o autor informa, beleza? Todas as vezes que você tiver no enunciado esses termos, você sabe que você vai compreender o texto. Compreender o texto não exige uma interpretação muito apurada, tá bom? Linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? São as palavras. Então, se eu estou andando aqui no trânsito e tem a palavra pare, né? Tá aqui, ó. Você vai ter que parar, né? Se tiver a linguagem não verbal, a linguagem não verbal é aquela que você vai ter imagens, né? Então, eu estava vindo aqui para Sobral, aqui para o curso, estava tendo um acidente, né? Uma fila gigantesca. E, às vezes, a questão é das placas, né? As pessoas não observarem bem as placas. Então, às vezes, a gente tem uma linguagem não verbal, por exemplo, uma imagem que diz assim, olha, proibido você fazer uma conversão à direita, né? Aí você tem uma placa vermelha. Aquela placa vermelha, a cor, ela já te diz que você pode ser multado, sabia disso? Por ela ser redonda, a placa, a linguagem não verbal, ela diz assim, ó, cara, tu pode ser multado. Se tem uma seta virada à direita, que é conversão à direita, e tem uma setinha proibindo, é proibido conversão à direita. Então, é uma linguagem não verbal. Eu posso ter as duas, uma linguagem mista, híbrida, né? O que é híbrida? Misturada, né? Eu tenho uma linguagem literária e não literária. Literária, eu vou trabalhar com poemas. Eu vou trabalhar com poemas. Eu vou trabalhar com música. Por exemplo, a música trabalha com a linguagem literária. Literária é o quê? Carregada de significados. Eu tenho uma linguagem mais conotativa. A não literária é uma linguagem mais real, denotativa, ok? Então, a gente tem essa linguagem que é a chamada não literária, beleza? A não literária, a gente, por exemplo, na bula de remédio, no manual de instruções, a gente tem esse tipo de linguagem. Intertextualidade, o que é isso? É tu colocar um texto dentro do outro. Primeiro, a citação, o que é isso? A citação é quando eu vou reproduzir a fala de alguém, né? Aí eu digo assim, segundo Soci. Aí eu coloco uma frase dele, ó.
Quando eu coloco a frase dele, vem com aspas, 2 aspas, tá? Então, aqui eu estou citando, eu estou dizendo que essa frase não pertence a mim, ao Ronieri, pertence ao Fernando Sossi. Então, nesse caso, eu coloco as aspas para dizer que a frase não pertence a mim. A epígrafe, o que é um epígrafe? É uma citação curta colocada no início da obra. Por exemplo, você tem aqui a capa, aí quando você passa a capa, você tem a folha de rosto, que vai fazer a apresentação do livro. Aí na outra, você tem um epígrafe, que é um textozinho colocado pequeno. É uma frasezinha colocada lá à direita no cantinho, que ele vai falar alguma coisa sobre a obra. Por exemplo, se a obra falar sobre violência, eu posso colocar a frase de um pensador lá no cantinho, também falando sobre violência. É a chamada epígrafe. É uma citação curta, colocada em uma página no início da obra, ou destacada no início de um capítulo. E eu tenho a paródia. O que é a paródia? Eu pego um texto e eu recrio. Geralmente ele tem uma finalidade humorística ou irônica. Então, a paródia faz isso. Por exemplo, se eu pegar o quadro da Mona Lisa, e no quadro da Mona Lisa eu coloco a Mona Lisa, vamos aqui observar, de óculos, né, no sentido mais engraçado, eu tenho uma paródia, tá? Eu faço essa modificação. E a paráfrase eu já falei. O que é parafrasear? É você escrever com suas palavras, ok? Tradução é diferente. A tradução é a reprodução de um texto de uma língua para outra. Na tradução, nem sempre você vai encontrar as palavras adequadas, né? Por exemplo, aqui eu não estou falando em religião, mas, por exemplo, na tradução bíblica, quando diz assim, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar, né? O que é o galo? As pessoas imaginam que é um animal, mas, na verdade, era a tropa real. Ou seja, quando passar 3 vezes que a tropa real daquela época trocar de turno, você vai me negar 3 vezes. O camelo, o que é passar no buraco do camelo, né? Na agulha, né? A agulha é um portal de impostos. Olha aí, ó. Às vezes uma tradução ela pode te complicar e você fazer uma interpretação. Um portalzinho pequeno onde o camelo não poderia passar e ela ser cobrado impostos. Aí eu tenho uma referência ou alusão. O que é uma referência ou alusão? Eu faço uma menção a outra coisa, a um texto. Então, por exemplo, eu estou falando de um texto, eu digo assim, olha, relacionado à Bíblia, relacionado à música do Legião Urbana, então faço apenas uma referência. E assim sucessivamente, tá? Pronomes, tá dando para entender, pessoal, direitinho? Dá aí um feedback, tá tudo tranquilo? Beleza? Show? Estamos trilhando aqui o caminho de quê, Jorge? Da aprovação, beleza? Vamos lá, Amanda, vamos passar, Amanda. Ó, os pronomes demonstrativos, o este, o esta, o isso, o esse, essa, o isto, tá só trocado aqui, né? Ó. O aquele, aquela, aquilo, né? E aí, o que que acontece, né? Esses termos, eles são importantes. Você vai usar o isso, a galera do SS, tá? O isso, o esse e o essa, para você se referir a algo que já foi dito antes. Por isso que o nome é chamado de quê? Anáfora. Lá na frente eu volto a explicar sobre isso. O que é uma anáfora? É um termo em que você vai se referir a algo que foi dito anteriormente. Esse termo ele é chamado de anafórico. Eu digo, por exemplo, olha, eu viajei para São Paulo. Isso me ajudou bastante na minha formação. O isso, eu me refiro a algo que foi dito anteriormente. Agora, se eu falar assim, ó, peço-lhes isto, saúde e paz. Nesse caso, isto, que é saúde e paz, é um termo catafórico. A galera do ST, ó, isto, este e esta. Toda vez que você tiver o isto, o este e o esta, você vai se referir a algo que vem depois, toda a vida, tá? Por exemplo, ó, peço-lhes isto, saúde e paz. Você vai colocar algo que é dito posteriormente, beleza? Aí nós temos as funções anafórica e catafórica. A gente tem a função deítica. O que é a função deítica? É quando algo está fora, né? Fora do texto. Então, como é indicado, indicando o lugar ou tempo.
Ranieri, como é que é esse exemplo de função deítica, pelo amor de Deus? Quando eu digo, por exemplo, aqui faz sol, eu não me refiro onde é que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ter uma informação além para eu saber onde é esse aqui. É uma função deítica que a gente tem, tá? E a situação comunicativa? O emissor é aquele que envia a mensagem. O que é que eu estou fazendo agora para vocês? Eu estou sendo emissor. Vocês são um receptor. O que é o receptor? Também chamado de interlocutor. O emissor também pode ser chamado de quê, pessoal? De enunciador. Show de bola? Aí eu tenho a mensagem. O que é a mensagem? É a comunicação, é o objeto. Eu tenho um código. Como é que a mensagem é organizada, né? É em língua portuguesa? Como é que ela é organizada? Como é que ela é transmitida? O canal é o meio físico. Para onde é que vai essa informação? É pelo celular? É uma carta, né? É a comunicação boca a boca, tá? O canal é o meio em que a informação ela vai se propagar. E o contexto é o que faz a comunicação possa existir, né? É qualquer conjunto de elementos que intervém no ato de comunicação. Beleza? Então, a gente tem um contexto situacional. Aí a gente tem algumas funções da linguagem, que a gente vai ver detalhado posteriormente. A função emotiva, quando foca no eu, no emissor, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma carta e assim vai. A função fática, que vai focar na manutenção da comunicação. Isso a gente vai aprofundar lá na frente. O código, que é a função metalinguística, tá? Que vai focar no próprio código. A função poética, que foca na mensagem. E o receptor, que tem, no caso, a função conativa. E aí a gente vai para a nossa primeira questão. Olha o tamanho da questão. Ó. Rapaz, a questãozinha aqui, ó. Cara, essa questão, ó, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ó. Se liga. Ó, lá na banca, aqui eu não coloquei, tá? A numeração, tá bom? Eu não coloquei a numeração. Lá na banca, toda banca coloca a numeração. Por exemplo, esse termo aqui está na linha 11 e 12, ó, certo? Ó, toda banca vai colocar. Quando você chegar numa questão dessa, você vai partir logo para o enunciado. O que é que o enunciado diz? Ó? As causas desse crescimento são diversas e variam de acordo com a localidade, beleza? Ó, preste atenção. Quando você bota o desse, o esse, o essa e o isso, lembra disso? Ó? Você está trabalhando com anáfora, ok? Então, eu tenho um termo que é chamado de quê? Eu tenho um termo anafórico, certo? Eu tenho uma anáfora, neste caso. Aí, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lá no texto e vou atrás desse termo aqui, ó, as causas desse crescimento, para eu ver a palavra que vem antes, ó. Então, bem aqui, deixa eu ver, bem aqui tem dizendo assim, ó, vamos lá, pronto, ó, tá aqui, ó. Acharam? As causas desse crescimento são diversas e variam de acordo com a localidade. Eu tenho que olhar o termo que vem depois ou o termo que vem antes? Me ajudem aí. O que vocês me dizem? O termo que vem antes ou o termo que vem depois? É o termo que vem? Se eu tenho o esse desse crescimento, é o termo que vem antes. Se é o termo que vem antes, eu vou ler essa parte aqui, ó. É o parágrafo que vem anteriormente. Beleza, Amanda? E Evaldo? Aí qual é o termo que vem antes, ó? Entretanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de doenças evitáveis por vacina, como difteria, sarampo e meningite, tem aumentado recentemente. Meu irmão, não tem para onde tu correr. Ó, se tu olhar nos itens, ó, você vai ver a resposta já sorrindo para você. Qual é? Ó? Entretanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de doenças evitáveis por vacina, como difteria, sarampo e meningite, tem aumentado recentemente. Vocês entenderam? Sim ou não? Vocês entenderam? Pegaram a visão de uma questãozinha daí bem tranquila? Sim? Beleza? Ó, é a anáfora. Eu já fui lá no item que veio anteriormente, já marquei, já consegui acertar, já vim para a segunda questão. Olha aí. O que é que fala a segunda questão? A gente vai fazer até a segunda. Na próxima aula a gente conclui o material, tá? A gente começou um pouquinho atrasado devido a essa queda que está tendo de energia em Sobral, mas não vai ter mais, se Deus quiser. Vamos para a segunda questão. Ele diz assim, ó.
As funcionais... Não, aliás, está faltando um enunciadozinho aqui, né? O enunciado dessa questão, ele diz assim, ó, o texto 2 sugere que a escola desenvolva no aluno o hábito da leitura de textos, o quê? Então, ele quer nessa questão que a escola, que o aluno desenvolva qual tipo de leitura? Seriam as funcionais, seria as informacionais, as ficcionais, o coercitivo. Cara, coercitivo é uma leitura por obrigação, por autoritarismo. Você tem que ler, porque senão você vai perder ponto. Vamos ler o texto, ó. A escola, sem dúvida, trabalha com muitas das interfaces da leitura. Ao ler, que prioritariamente se detém na busca de informação. Ao ler, cuja natureza é puramente funcional. E ao ler, do produto ficcional, que deveria ser fonte de grande prazer para os estudantes, mas que, ao contrário, acaba por se constituir em desagradável exercício de coerção, momento em que melhor se evidenciam o autoritarismo e a extemporaneidade, que vem marcando boa parte do nosso sistema escolar. E é nesse momento que se anulam as possibilidades de fruição da leitura. Qual seria o gabarito? Qual o gabarito? Letra. Pensar uns minutos. E aí, qual item? Pergunta é: o texto 2 sugere que a escola desenvolva no aluno o hábito de da leitura de textos, o quê? Rai foi na letra A. Vocês concordam com a nossa amiga Rai? Bora ver? Olha, aqui realmente o Alessandro foi na C, certo? Ó, a gente já tem uma divergência, que isso é bom, né? Então, uma divergência de itens, né? Então, bora lá. Ele fala bem aqui, ó, ao ler, que prioritariamente se detém na busca de informação. Ao ler, cuja natureza é puramente funcional. E ao ler do produto ficcional, que deveria ser fonte de prazer para os estudantes. Então, qual é o foco que os estudantes deveriam fazer? Era ficcional. Belezinha? Qual o gabarito, pessoal? Letra C. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, a gente, nessa parte de língua portuguesa, a gente vai parando na segunda questão do nosso material. É a segunda questão, tá bom? Aí, a gente vai, daqui a pouquinho, ter a parte dos conhecimentos específicos, tá? Vou salvar aqui a gravação. Vocês gostaram do nosso primeiro contato aqui da aula? Beleza? Só